Mas vamos ao que interessa, ao nosso tema do dia, falar aqui das melhores recomendações da carteira das 10 ideias para julho. E Larissa já está aqui comigo, obrigada pela participação mais uma vez, Lari. Eu que agradeço, Paula, sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso sempre e de lei, né? A gente sempre gosta de começar o mês aqui com notícias positivas, recomendações aqui, claro, para os investidores já terem aí nas suas carteiras, né? Mas falando um pouquinho, queria resgatar um pouco, porque é sempre significativo, né? Essa passagem primeiro semestre, segundo semestre, virada do ano, a gente gosta de comentar do que passou, claro, para a gente ter ali as perspectivas para começar, vamos dizer assim, recomeçar o ano, porque o primeiro semestre foi bastante negativo aqui para as ações brasileiras, mas queria que você falasse um pouquinho, né? Fizesse um resumo aí do que você pode falar, do que foi esse primeiro semestre para as ações brasileiras, Lari. O primeiro semestre ele foi bem desafiador, né, para as nossas ações brasileiras. O Ibovespa foi o pior índice do mundo dentre os países emergentes, dentre as bolsas emergentes, né? E teve vários fatores que contribuíram para isso, e eu colocaria assim 3, né, principais: um de natureza internacional e 2 de natureza doméstica. O de natureza internacional foi esse adiamento dos cortes de juros nos Estados Unidos. Algo que para as bolsas americanas não fez tanta diferença, visto que elas foram super bem no primeiro semestre, tanto o S&P quanto o Nasdaq renovaram suas máximas históricas, mas para os emergentes faz muita diferença, né? Porque você tem esse tema da inteligência artificial ainda puxando recurso para as bolsas lá fora, e aqui a gente ficou meio sem história, né? A gente não tem uma grande história. Fala assim, puxa, o custo de capital vai ficar mais alto, é o olhar do investidor gringo, né? O custo de capital vai ficar mais alto. Se eu posso ter crescimento com a inteligência artificial em um lugar seguro como os Estados Unidos, por que eu vou correr risco em um lugar exótico como a América Latina, né? Então eu acho que isso acaba pesando muito. Quando a gente virou o ano, a curva de juros americana precificava 7 cortes de juros pelo Fed esse ano, começando em março, que é algo que inclusive a gente nunca acreditou. A gente falou muito disso aqui, né? Nosso cenário base foi sempre pelo menos a partir do meio do ano, e hoje o mercado converge para 1 ou 2 cortes de juros começando em setembro, na melhor das hipóteses, né? Nosso cenário base é que comece em setembro. Então esse foi um fator. Um segundo fator foi uma certa perda de âncora fiscal. À medida que o ano foi avançando, os relatórios de arrecadação de gastos do governo, eles trouxeram um resultado fiscal bem pior do que o esperado. Isso acabou assustando o mercado, e o governo ele parece politicamente pouco disposto a fazer um ajuste pelos gastos, né? E veio esse estresse que chegou num pico, né? Um estresse com as medidas arrecadatórias que chegou num pico com a medida do PIS e do COFINS, né? Que diminuía a perspectiva de monetização dos créditos de PIS e COFINS. Então acho que esse foi um grande estresse. E terceiro, que aí eu acho que foi um problema criado onde não existia, na verdade, que foi a perda de credibilidade monetária por parte do Banco Central depois daquele fatídico Copom dividido, né? Os 5 diretores indicados pelo governo anterior sendo conservadores, os 4 indicados pelo governo atual sendo mais agressivos. E aí começou toda uma especulação, uma preocupação em torno de, nossa, o Banco Central vai perder a independência, né? Tombinização do Banco Central, né? E aí, então eu acho que tudo isso, né, esses 2 fatores domésticos, eu acho que eles jogaram a pá de cal e ajudando aí o dólar a ganhar mais força ainda contra o real, porque já é uma moeda que ganha força nesse ano contra praticamente todas as outras do mundo, inclusive sobre moedas fortes. O que a gente enxerga para o segundo semestre? Até queria propor aqui uma inversão na forma que o investidor ele enxerga a bolsa, né? Porque quando o investidor olha lá para as NTN-Bs, né, para os títulos do Tesouro IPCA+, 2035, que seja, né, daqui 10 anos, está pagando IPCA mais 6,3, 6,4, falando, nossa, está muito bom para investir. Se a gente olhar para a taxa equivalente que a bolsa paga, né, ela está pagando 5% acima dessa NTN-B de 10 anos nas nossas contas, né? Só que o investidor não olha e fala, nossa, que taxa atrativa, né? Só vê o Ibovespa lá perto dos 120 mil pontos e pelo contrário, né? Começa a achar que é um investimento perigoso, que a bolsa nunca vai andar, né? Esse tipo de coisa, e geralmente quando tem esse tipo de narrativa são os melhores momentos para você comprar a bolsa. Então,
é o que a gente chama de viés do enquadramento, né? Um viés cognitivo muito comum entre investidores, que você tira conclusões diferentes a depender da forma que você olha. Então, para renda fixa você olha para a taxa, mas para a bolsa você olha para o preço. Não, ou olha o preço de tudo, ou olha a taxa para tudo, né? Porque se o título da NTNB está pagando IPCA mais 6,4 hoje, é porque o preço dele, isso é uma consequência do preço mais baixo dele, né? Então, e o mesmo vale para a bolsa. Então, a gente acha que a gente está num patamar de entrada bem interessante e a gente enxerga 3 gatilhos que podem acontecer ainda neste ano, que são uma sinalização de corte de juros nos Estados Unidos, mesmo que ela venha em dezembro. Eu acho que tem espaço para a nossa bolsa capturar isso. Segundo lugar, né, e essas duas eu acho muito prováveis, a primeira e a segunda. A segunda sendo a indicação de um nome ortodoxo, técnico, independente para a presidência do Banco Central, que troca em 2025. Então, até assim, se fosse antecipada essa troca, talvez fosse até melhor, porque se você tira esse overhang, né, esse fator que os investidores estão esperando. Não, peraí, deixa eu ver como é que vai ficar um pouco, né? Esse Banco Central novo, né? E um terceiro, esse eu acho menos provável, é algum tipo de ajuste fiscal, nem que seja via contingenciamento de gastos discricionários. Eu falo que é menos provável porque a gente está num ano de eleições municipais, a presidência da República já indicou que deve ficar numa agenda política de discursos mais forte nesse ano por causa dessas eleições municipais. Então, assim, eu acho, eu enxergo menos o governo fazendo esse ajuste agora, né? Eu acho que o ajuste que tiver, se tiver, vai ser alguma coisa arrecadatória, mas não aumentando a carga tributária, né? Combatendo algum tipo de sonegação, né? Combatendo essa eficiência fiscal exagerada de algumas empresas, ou no máximo contingenciando despesas discricionárias. Então essa eu acho que é menos provável. Mas havendo as outras duas, eu já acho que a gente tem 2 aí gatilhos fortes para a nossa bolsa andar. Tá joia, Lara, você deu uma boa, né, fez um bom resumo aqui, já falou das perspectivas, né? Não posso deixar de te perguntar aqui, com a Selic, né, a decisão ali da interrupção no ciclo de queda de juros. Selic é 10,5, deve ficar nesse patamar, pelo menos por enquanto, é o que a gente tem em vista aí no radar. Falando especificamente aqui das ações brasileiras, então, né, essa Selic um pouco mais alta, ela impacta de que forma para as ações? Bom, esse é um ótimo ponto e um ponto muito relevante para o investidor de ações, porque antes a gente acreditava que a Selic cairia para 1 dígito. Isso parece que não vai acontecer pelo menos nesse ano, né? Com o Fed cortando juros lá fora, nos Estados Unidos, aí já é outra história. Daí talvez teria um espaço para o nosso Banco Central retomar o ciclo de corte de juros. Mas até lá, tudo indica que realmente vai ficar em 10,5%. 10,5% para as empresas, pensando aqui em custo de dívida, é melhor do que 13,75%, mas não muda jogo para as empresas muito alavancadas. Então, assim, empresa que está com aquele índice dívida líquida dividido pelo EBITDA acima de 3 vezes, 3 vezes e meia, 4 vezes, uma Selic de 10,5 ainda deixa essa empresa financeiramente muito no sufoco, com o custo da dívida muito alto, né? O custo da dívida das empresas brasileiras é quase sempre CDI mais alguma coisa. Empresas que têm um custo de dívida baixíssimo, né, operam com CDI mais 1, né, CDI mais 1,5. Empresas que já estão com um balanço mais alavancado, que são menores, que faturam menos, elas começam a trabalhar ali com um CDI mais 4, 5. Né? Então, você pensar que uma empresa média aí, né, que não é a top da top do setor brasileiro, né, da Bolsa Brasileira, vai operar com 14, 15% ao ano, é apertado. Então, com isso, a gente está diminuindo mais ainda a nossa exposição a empresas alavancadas. A gente já não tinha nenhuma empresa alavancada, muito alavancada aqui, né? Mas a gente, de preferência, está priorizando quem é caixa líquido, né? Quem não tem dívida, porque esse é um patamar de custo de dívida ainda muito alto para você carregar qualquer dívida no seu balanço, entendeu? É muita margem que você entrega para o seu credor com uma Selic nesse patamar. Então, eu acho que esse é o primeiro efeito. Um segundo efeito são aquelas empresas que dependem, eu não vou falar nem do setor, porque você tem, mesmo setores que não são tão óbvios, empresas maravilhosas, mas eu digo aquelas empresas que dependem de um juro muito baixo
para elas terem uma equação que funciona ali de uma demanda muito forte, tipo de bens duráveis, né, que aquele cliente sempre compra muito financiado, né, então eu acho que esse tipo de empresa a gente também está evitando, que depende de uma Selic muito baixa para ter um crescimento de receita forte. Perfeito, Lari. Agora, outro ponto bastante importante, principalmente que nas últimas semanas, nos últimos dias, é o dólar, né? A valorização do dólar que a gente viu realmente disparar aí depois de algumas falas do presidente, enfim, deu uma piorada ali nesse ambiente para o real, na verdade, com a valorização do dólar. E aí, queria te perguntar de que forma o investidor ele pode aproveitar essa valorização do dólar com ações brasileiras. Tem ótimas alternativas na Bolsa Brasileira para você capturar essa alta do dólar, né? Quando o dólar sobe muito, o que a gente quer? A gente quer uma empresa que tenha receita dolarizada, mas os custos em reais. O que a gente não quer? Uma empresa que tenha receita em reais com os custos dolarizados. E tem muitas empresas aqui no Brasil listadas em bolsa nesses dois grupos. Vou dar exemplos de cada um, né? Então, o primeiro grupo, que é o que a gente quer, exportadoras agrícolas, de siderurgia, de óleo e gás. A maioria delas estão nesse grupo. O que está no outro grupo que a gente não quer? Companhias aéreas, por exemplo, que elas têm uma receita em reais, por mais que quando o dólar sobe, elas repassem uma parte no custo, tem um limite, né? O consumidor de passagem aérea, ele é muito sensível a preço, então ele tem custo dolarizado e receita em reais, né? Então, até por isso, não à toa você vê as ações de Azul, Gol, TAM sofrendo muito nesse ano, né? Então, a gente prefere exportadoras, inclusive a gente aumentou na margem a nossa exposição a exportadoras aqui nas carteiras da casa, né? Nas carteiras que eu cuido principalmente. E por que a gente fez isso, né? Não é que toda vez o dólar sobe 5%, então eu vou aumentar em 5 pontos percentuais. Não é assim, né? Porque a gente viu o dólar subir e ficar alto durante boa parte do segundo trimestre e pelo que a gente está entendendo, tem gatilhos para baixar, mas não muito. De forma que no ano, tudo indica que ele vai ficar um pouquinho maior do que ele esteve no ano passado. Então a gente está aumentando na margem a nossa exposição a esse primeiro grupo, né? O grupo que a gente quer.